Então tá, beleza, vamos voltar aqui para nossas aulinhas. E agora vamos ver a estrutura da molécula. Tô até tentando botar uma musiquinha aqui, mas acho que não vai ficar bom, cara. Então, desliga aqui, desliga aqui o Skype, vamos desligar aqui. Aqui. Muito bem. Então, o que, que a gente viu na nossa aula também na escola? Cara, o DNA tem dupla hélice, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Ele tem duas hélices, perfeito? Só que ele é composto por trincas de nucleotídeo. Olha no desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Na hélice 3 linhas, 5 linhas, a trinca é a timina, adenina e a citosina. Lembra que a gente discutiu do TAC? Muito bem, o TAC, velho. O TAC é o códon de início, é o códon promotor. Vamos escrever aqui o TAC. Vamos colocar aqui. Isso aqui é uma sequência de 3 nucleotídeos, né? Isso aqui é o que a gente chama de códon. É o códon promotor. Vamos botar aqui. Muito bem. Anota aí no teu caderno, você que faltou essa aula. Então, todo gen começa nessa sequência. E aí o DNA é que nem a nossa vida, cara. Tem um início, um meio e um fim. Então, esse aqui é o início, ó. Vamos marcar aqui o início. Deixa eu fazer aqui o círculozinho. Esse aqui é o início do gen. Vamos lembrar também, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Lembrando que essa minha aula aqui é toda amadora aqui, né? Eu nunca fiz isso aqui. Então, esse segmento aqui é o que a gente chama de gene. Então, gene é o segmento de DNA que compõe o nosso cromossomo. Lembra? São 25 mil genes por célula, né? Nos 46 cromossomos que a gente tem, a totalização de pedacinhos, de segmentos, é em torno de 25 mil pedacinhos. Então, aqui nós temos um códon. Vamos repetir o que é um códon. Professor, o que é um códon? Códon é uma sequência de 3 nucleotídeos. Olha aqui, ó, nós temos timina, adenina e a citosina. Então, essa sequência sempre vai se repetir em todos os genes, porque a enzima DNA polimerase, vamos colocar aqui, ó. DNA polimerase. Essa é a guria que vai fazer os processos acontecerem, ok? Vamos gravar ela aqui, ó. DNA polimerase. Essa enzima, ela entende esse códon. Ela vai se grudar nessa sequência e vai adicionar novos nucleotídeos para formar outras moléculas de DNA. Então, o DNA polimerase, ela vai entender que nesse pedacinho aí, ela vai se grudar. Certo? Então, aí o que vai acontecer? Nas outras sequências que vão vir aqui, a gente vai dizer que é o meio da molécula, né? É o que vai vir aqui no meio. E aqui no fim, nós vamos ter sequências finalizadoras ou terminalizadoras, né? Então, quais são essas sequências que a gente tem? Vamos botar aqui, ó. ATT. Isso aqui é uma sequência de fim, né? ACT e ATC. Muito bem. Essas 3 sequências aqui, a gente também viu na aula, isso são sequências terminalizadoras. Show de bola. É bem amador, mas é o que a gente trabalhou na aula aqui, né? Então, tu tem aqui, ó, um códon de início, certo? Tu tem sequências de fim e tu tem as sequências que vão compor a molécula. Vamos lembrar que o DNA, turma, o DNA, ele tem 2 tipos de sequências, tá? Uma que a gente chama de exon, que é a sequência que vai ser codificante, que vai expressar os aminoácidos, e a gente tem a sequência que a gente chama de intron. Então, deixa eu colocar aqui, ó, quais são as 2 sequências? Exon e intron. O próprio nome já está dizendo, ó, intrometida. Então, essas sequências aqui são não
codificantes. E essas sequências aqui são codificantes. Muito bem. Então, nós temos sequências codificantes e sequências não codificantes dentro da molécula. Vamos lembrar só, vamos fazer uma correçãozinha aqui, que na verdade a enzima, ela não vai se grudar no TAC, né, velho? Não vai se grudar aqui nessa sequência. A enzima vai se grudar no ATG aqui, porque a enzima, ela entende o sentido 5' 3'. Ela não entende o sentido 3', 5'. Lembra que na aula a gente conversou sobre isso? Que um japonês chamado Okazaki que descobriu isso. Ele viu que a polimerase, essa enzimazinha aqui, ó, essa enzima DNA polimerase, ela entende a sequência 5'3", mas ela não entende a sequência 3'5". E aí, o que ela faz com a sequência 3'5"? Ela vai fragmentando essa fita. Ela vai fragmentando. E aí, por que ela fragmenta? Porque como ela não conhece, ela corta os pedacinhos e vai vendo se cortou corretamente, né? Ela vê se fez o trabalho certo. Caso ela não tenha feito o corte corretamente, ela vai lá e faz o reparo. Por isso que as alterações, as mutações a nível de DNA, elas tendem a não ser muito constantes, né? As mutações, elas levam um tempo, muitas gerações para acontecer, porque nós temos um modo de reparo da molécula, certo? Então, essa aulinha aqui é para observar a estrutura do DNA. A gente tem um códon promotor, a gente tem códons de terminalização, nós temos sequências que codificam aminoácidos, que a gente vai chamar de exon, e a gente tem sequências que não codificam aminoácidos, que a gente vai chamar de intron. Por que é importante saber o exon e o intron? Porque na hora que a gente for formar o RNA mensageiro, as sequências introns são retiradas da molécula. É um fenômeno que a gente chama de splicing. Depois a gente vai discutir isso mais adiante. E aí essas sequências são retiradas da molécula, ficando apenas os exons. E aí o DNA vai ficar maduro. É uma molécula limpa que só tem sequências codificantes. Então, por isso que o RNA mensageiro é mais interessante da gente estudar ele do que propriamente o DNA. Porque o DNA tem muitas moléculas junk, que a gente chama de lixo, perfeito? Então, o RNA é mais limpo. Então, na próxima aulinha, a gente